Há uma pergunta que mexe com o coração de muitos cristãos. Podemos perder a salvação? Seja bem-vindo ao canal Palavra Eterna. Aqui, o silêncio tem voz, e revela a presença de Deus. Será que realmente podemos perder a salvação? Essa dúvida acompanha milhares de pessoas que amam ao Senhor, mas vivem com medo de falhar, de cair e de perder aquilo que receberam pela fé. Muitos vivem em constante preocupação, como se a cada erro o céu se fechasse e a graça desaparecesse. Mas será que é assim que Deus trabalha? Será que o amor do Pai é tão frágil a ponto de ser quebrado por uma queda momentânea? Hoje, vamos mergulhar profundamente na palavra e descobrir o que as Escrituras realmente dizem sobre esse tema tão importante, muitas vezes, mal compreendido. Porque entender a salvação é entender o coração de Deus, e quando entendemos o coração de Deus, a nossa fé ganha raízes mais firmes e o medo dá lugar à confiança. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você entende o amor e a graça de Deus. Afinal, muitos acreditam em Cristo, mas poucos realmente descansam Nele. A Bíblia está repleta de promessas que revelam o quanto o Senhor é fiel e poderoso para guardar aqueles que pertencem a Ele. Em João 10, 28, 29, Jesus declara: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras não são apenas consolo, são uma garantia eterna. Jesus está afirmando que ninguém, absolutamente ninguém, tem poder para arrancar das suas mãos aqueles que foram resgatados por seu amor. É uma imagem de segurança e descanso, o Filho de Deus sustentando, com firmeza e ternura, todos aqueles que creram. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 8, ao afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Nada. Nem nossos erros, nem as tentações, nem as tribulações. Isso mostra que a salvação não é uma conquista humana, mas uma obra divina, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Quando alguém é verdadeiramente transformado por Cristo, o Espírito Santo sela essa pessoa, como lemos em Efésios 1:13 e 14, e esse selo é a marca de propriedade divina, a garantia de que pertencemos eternamente a Deus. É como se o próprio Deus colocasse um selo em nossa alma e dissesse: Este é meu filho. Esta é minha filha. E ninguém pode tocar neles. É por isso que muitos cristãos creem na chamada segurança eterna. A convicção de que quem realmente foi salvo, permanecerá salvo até o fim. Porque é Deus quem sustenta a fé e quem aperfeiçoa a obra que começou. Como Paulo escreveu aos Filipenses: Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas isso não significa que a vida cristã seja passiva, sem responsabilidade. A fé verdadeira sempre produz frutos: amor, arrependimento, obediência e transformação. Aquele que é salvo vive como salvo. Aquele que é liberto, vive como liberto. Por isso, Jesus disse em Mateus 7,16: Pelos seus frutos os conhecereis. A salvação é invisível aos olhos, mas visível nas atitudes. Quem conheceu a graça não consegue mais viver como se não a tivesse conhecido. E se alguém parece ter se afastado, é porque talvez nunca tenha realmente conhecido a verdade. Como diz João 2,19: Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Por outro lado, a palavra de Deus também traz alertas sérios sobre o perigo de um coração endurecido. Deus é amor, mas também é justo. E Ele nos chama à perseverança e à fidelidade, não por medo, mas por amor. Em Hebreus 6,4-6 está escrito: É impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo e caíram. E 2 Pedro 2:20 e 21 reforça: Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de Cristo, se deixam enredar de novo, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Essas palavras são fortes e nos convidam à reflexão. A fé não é algo que recebemos uma vez e esquecemos, é uma chama que precisa ser cuidada. Assim como uma planta precisa de luz e água para crescer, o relacionamento com Deus precisa ser nutrido com oração, obediência e comunhão. Quando o coração se distancia da presença de Deus, o Espírito Santo se entristece, e a voz divina se torna cada vez mais distante. Não porque Deus nos abandona, mas porque nós o silenciamos com o barulho do mundo. A salvação é dom gratuito, mas a perseverança é prova de amor. Deus nos salva pela graça, mas nos chama a viver em fidelidade.
E essa fidelidade não é baseada no medo de perder a salvação, mas no desejo de agradar aquele que nos salvou. Deus nunca força ninguém a permanecer, mas Ele também nunca deixa de chamar. A porta da graça permanece aberta, mas cabe a cada um de nós decidir se queremos continuar caminhando com Ele. Há cristãos que se cansam, que perdem o ânimo, que pensam em desistir. Mas o mesmo Deus que nos chamou é aquele que renova nossas forças. Como está em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A perseverança é um fruto da comunhão. Quem caminha com Deus todos os dias encontra força onde o mundo vê fraqueza. Em muitos momentos, a fé é testada. Há períodos em que parece que o céu está em silêncio, que as orações não são ouvidas. Mas é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se manifesta, não pela ausência de lutas, mas pela confiança em meio a elas. Em Mateus 24:13, Jesus nos lembra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é viver sem falhar, mas é não desistir de caminhar. Mesmo quando tropeçamos, a graça de Deus nos levanta. Mesmo quando o medo tenta nos paralisar, o amor de Deus nos impulsiona a seguir. A vida cristã é uma jornada. Há dias de sol e dias de tempestade. Mas quem caminha com Cristo, mesmo em meio à dor, nunca caminha sozinho. Deus promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. É como um pai amoroso, ele nunca expulsa o filho de casa, mas o filho pode escolher sair. Ainda assim, o pai continua à porta, com os olhos cheios de esperança, pronto para perdoar e restaurar, como na parábola do filho pródigo. E quando o filho volta, o pai corre ao seu encontro, não para apontar erros, mas para vestir novas vestes e celebrar o retorno. Isso é graça. Isso é amor. Isso é o Evangelho. A segurança, portanto, está em permanecer no amor de Deus. Não se trata de viver com medo de perder a salvação, mas de cultivar uma fé viva, sincera e constante. Porque quem ama a Deus, não quer se afastar dele. A verdade é que ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo. Mas você precisa escolher permanecer nelas. E permanecer em Cristo é viver em arrependimento, em comunhão, em gratidão. É reconhecer que dependemos dele todos os dias. É ter consciência de que sem ele nada podemos fazer, como Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A salvação é um dom eterno, e quem permanece em Jesus jamais será condenado. Por isso, se você sente que se afastou, se o fogo da fé diminuiu, se o peso da vida te fez desanimar, saiba que Deus ainda está te chamando. Ainda há tempo para recomeçar. Não importa onde você caiu, o amor de Deus ainda é mais profundo do que o abismo do pecado. Volte ao primeiro amor. Volte à oração, à palavra, à presença do Espírito Santo. Deixe que o amor de Cristo reacenda aquilo que o mundo tentou apagar. Deixe que ele restaure sua fé, cure seu coração e te traga de volta a comunhão. O maior desejo de Deus é ver você firme, confiante, seguro e vivendo o propósito para o qual foi criado. E quando você permanecer em Ele, perceberá que a verdadeira segurança não está em nunca cair, mas em sempre voltar. Lembre-se, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8:38-39. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos mensagens que fortalecem a fé, renovam a esperança e aquecem o coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a paz de Cristo permaneça com você, hoje e para sempre. E para você, podemos perder a salvação? Deixe nos comentários.